Não sei. Pronto, gravando. Boa tarde, senhores, senhoras. Vamos continuar nosso cursinho de extensão, né? Sobre... A gente tem 4 encontros. O primeiro encontro era um pouquinho para desenvolver a estratégia de busca. Então, a gente utilizou aí muito em cima dos Scopus, mas pode ser o Science Direct, Web of Science. Falamos brevemente, confesso, deveria ter falado um pouquinho mais, mas o tempo ficou curto. Tem um compromisso com todos da gente ficar em 1 hora somente, então temos seguido esse compromisso. E aí também falamos do Darent, mas do Spacinet, para buscar patentes. Eu lembro que eu falei com alguém que queria explorar isso, mas baseado naquela estratégia de busca da primeira aula, a gente pode explorar qualquer uma. Eu vou colocar aqui alguma coisa, Lithium Battery. Só para mostrar que a estratégia de busca que nós fizemos na primeira, a gente pode fazer ela em qualquer uma. A gente pode executar essa estratégia de busca em qualquer base de conhecimento, seja de patentes, seja de artigos, e há uma divisão que não é tão clara, mas ela é muito útil, que estabelecer estado da arte é em base acadêmica e estabelecer estado da técnica é em base tecnológica ou patentes, tá? E o que eu ia comentar é que a gente tem aqui uma mini... Eu gosto muito desse... que está aqui, a forma como ele faz a busca, mas não é isso que eu quero, não. Ele tem aqui uma coisa legal, que é uma mini também, assim como tem os copos tem, ele também tem uma mini bibliometria. Então aqui eu, por exemplo, procurei bateria de lítio, eu acho que escrevi correto, e aqui, só para mostrar também que eu não fui muito claro naquela hora, né? Então aqui as patentes são de japonesa, primeira chinesa, segunda japonesa, terceira de origem americana, Korea, que é Coreia, WO é a patente PCT, né? O início é mundial, a concessão é territorial, não existe patente mundial, EP, European Patent Office, Canadá, Austrália, e vai. A língua, né? ZW eu acho que é chinês, só que no palavra é mandarim, não tem que é mandarim. Bom, e aqui tem uma série temporal, né? A primeira foi em 1865 até o dia 31 de 12 do 12 e tal. A gente pode manipular um pouquinho, vai ficar aí bastante, manipular um pouquinho as datas para ficar mais inteligível. E tem aí a outra, né, o IPC, que é o International Patent Classification, que seria uma classificação do tipo da patente. Os grupos principais, que ele vem até primeiro, segundo, terceiro, quarto subgrupo, aqui ele sobe mais um pouquinho, o IPC subgrupos, o CPC é uma classificação, só que aqui é da International Patent Classification, aqui é da Cooperative Patent Classification, né? Baixando um pouquinho mais, a gente vai ter aí os offices, que seriam os escritórios, né? Os donos da patente que está aplicando, então a Toyota e a LG, a Sony, o Matsushita, a Samsung, são os detentores dessa tecnologia. E aqui os inventores, né, que tem que ser a pessoa física, quem são os que mais estão inventando. A gente costuma muito cruzar isso aqui com os inventores lá dos corpos. Deu um negocinho aqui, deixa eu só permitir. Pronto. E aqui os aplicantes, que seriam os países que estão de origem, né? Se esse aqui é destino da tecnologia, onde ela foi publicada, essa aqui é a origem da tecnologia. Só porque eu lembro que eu falei que eu iria bater um papinho sobre isso e eu não havia batido, né? Então, tá aqui o Spacinet, ele faz uma mini bibliometria muito bacana. Então, a primeira aula a gente explorou bastante estratégias de busca, como montar com tesauros. A segunda a gente explorou um pouco a bibliometria. E o que eu quero dizer com bibliometria? Eu quero dizer você fazer aquela meta-análise, os dados onde publica, é até uma coisa muito bacana de saber onde você vai publicar a partir da bibliometria. Você consegue identificar lá os periódicos que estão aceitando mais aquele tema, está em ascensão. E hoje nós vamos fazer algo que eu acho muito útil, que me ajudou bastante, que é o gerenciamento eletrônico de referências. Então, posso fechar o Spacinet. Se eu só ver se aqui tem alguma coisa já aqui. Boa tarde. Henrique, boa tarde. Eita, ele fica aqui. Camila Salles, boa tarde. Grande Romeu.
queridíssimo amigo, Ana Carolina. Aqui eu já coloquei a lista de hoje, tá? Consegui preparar previamente, para a gente poder gerar o certificado depois. E hoje eu quero falar para vocês do gerenciamento eletrônico de referência. Essa apresentação aqui é pública, talvez seja o único momento que eu vou ter uma apresentação, né? Mas ela vai me guiar aí na primeira parte, na segunda parte eu vou fazer as apresentações um pouco mais práticas, como a gente tem feito. Então, isso aqui eu vou passar um pouco correndo, porque eu quero mais demonstrar com vocês. Então, isso aqui eu faço uma dinâmica, tem uma palestra que leva mais ou menos... Eu já consegui fazer essa palestra em 1 hora, em 2 horas, em 4 horas, depende do público. Então, eu já transformei isso em mini curso. Então, vou tentar fazer aqui em meia hora, e como a plateia aqui, a audiência, é muito qualificada, então algumas dinâmicas eu posso pular. Vamos lá. Primeiro, por que publicar? Aqui a gente faz uma dinâmica interessante, que a gente fala... Quem descobriu as Américas foi Cristóvão Colombo, que ele conseguiu lá, as naus vieram para cá, acho que era 3 ou 4 naus, não vou lembrar agora, e ele chega, acho que em 1490, já tinham chegado aqui antes, mas ele não chamou isso de Colômbias. Américo Vespucci publicou em 1503 um livro chamado Novo Mundo, ele colocou o nome daquilo, o nome da mãe dele, que era América. Então, está aí a importância da publicação. Aqui pode explorar um pouquinho mais isso, mas a gente publica porque a gente tem orgulho da nossa obra, porque a gente quer dar nome à nossa obra, a gente tem orgulho do que a gente faz. Então, esse é o primeiro momento que a gente fala. E o segundo é, para ser conhecido, também tem que pensar onde publicar. Eu faço essa dinâmica aqui que eu acho muito interessante, que eu pergunto qual foi o primeiro clone animal. As pessoas da minha geração lembram que lá, acho que foi em 97, 98, os pesquisadores britânicos publicaram esse trabalho e mostraram a ovelha Dolly, essa aí é a ovelha Dolly, que ela foi o primeiro clone animal, apareceu no Jornal Nacional na época, foi muito bacana, mas o embriologista chinês Tong Zhou, em 63, já havia clonado carpas asiáticas. Aí é a cara dele. E por que isso não foi tão explorado? Porque ele publicou em mandarim. Então não é não é muito lido, você tem que publicar para ser lido. É muito importante você também ser lido. E uma crítica que a gente tem aí aos sistemas de avaliação é que e todos eles foram criados, à época, 40, 50 anos atrás, baseado em citação, que você cita. Mas tem trabalhos que não são citados, são lidos. Só para ilustrar isso aqui rapidamente, eu vou mostrar meu ResearchGate, é uma rede social de pesquisadores, eu gosto muito dela. Está aqui o meu perfil. Cadê o Research? As minhas pesquisas. Ele tem aqui... Não vai ter. Será que é Stats? Acho que é Stats, perdão. E é interessante que ele tem os trabalhos mais lidos. Isso. Eu tenho... De leitura eu tenho isso. Citação são só nessa base aqui, 349. Deixa eu ver se ele vai mostrar. Eu quero ver um pouquinho mais do que isso. Eu vou ter que... Eu queria que ele mostrasse, eu vou ter que procurar na mão. Supermercado. Olha isso. Adequação de layout para supermercados de pequeno porte. Foi um artiguinho publicado em 2013 no ENFEPRO, que é o Encontro Fluminense de Engenharia de Produção. Esse desgraçado sozinho, ele não está aparecendo aqui. Deixa eu ver se eu abrir ele vai aparecer. Ele tem... Cadê o número de leituras dele? Está aqui. 22 mil. 22 mil leituras. 0 citações. 0 citações. Agora eu vou pegar um outro artigo que eu gosto muito. Ele virou uma referência. Alpha de Cronbach. Eu não sei se eu escrevi assim. Também tem tanto tempo que eu não trabalho com isso. Qual é o nome dele, meu Deus? Confiabilidade. Nossa, eu não sei me escrever, mas o meu próprio livro, cadê? Artigo. Foi assim? Isso, esse aqui. Esse aqui é um artigo que foi muito bacana, que foi uma pós-graduação, publiquei com minha tia, um colega da UENF, minha tia da Fiocruz, e ela trabalha com confiabilidade na área de saúde coletiva. A gente depois escreveu um livro sobre isso.
E é legal porque ele tem 177 citações. Se eu vou no Google acadêmico, que é uma outra concepção, esse mesmo aqui vai ter 420. É o mesmo artigo. Mas olha que ele tem 13 mil leituras. Então, existem trabalhos que são feitos para serem lidos e trabalhos que são feitos para serem citados. E a maioria dos indicadores procura somente citação. Hoje já tem um movimento que você tem lá em algumas editoras o trabalho mais baixado, o trabalho mais recomendado, não só citação, mas tradicionalmente ainda o H-Index, o I10, todos eles são baseados em citações. Mas isso porque você tem que ser lido, a gente faz pesquisa para ser lido. Então, gostando ou não, a gente tem que procurar periódicos que são lidos. Mas era só para ilustrar isso. Tá? Ele escreveu em mandarim, em 63 a China não era muito conhecida, não era muito aberta, então esse trabalho não foi conhecido. Veio a ser conhecido depois. E aqui a gente fala um pouquinho sobre por que tem que referenciar, né? Antigamente não havia essa necessidade, plágios eram comuns, o crescimento do mercado editorial consolida o conceito de direito autoral, ou seja, o direito autoral, ele não é que ele nasce, né, mas a Convenção de Berna, que é 1886, isso, que define o direito autoral em âmbito mundial. Tem vários signatários dessa convenção e aí um passa a respeitar o direito do outro. E ali começou a ter um problema de citação. Antigamente você ia citar alguém, você não podia sequer macular. Hoje a gente faz a paráfrase, né? A gente pega a ideia, desenvolve as próprias ideias e acredita a ideia. Isso não era possível, você não podia macular o que o outro havia escrito. Mas é importante. E não referenciar é um crime. Não referenciar é ruim. Aí faz aqui uma outra dinâmica, mas aí a gente chega aqui, que aqui eu achei legal. Aqui, o presidente da Hungria renuncia após denúncia de plágio. Isso aqui é legal. Por que referenciar, né? A notícia é de 2012, ele fez o doutorado na década de 80 na área de educação física, ele ficou um pouco mais exposto, e jornalistas pegaram a tese dele e acharam diversos trechos copiados de outros trabalhos. Já foi um retalho. E ele foi obrigado a renunciar. Aqui no Brasil, recentemente, aconteceu isso com os ministros, né? Com o ministro da Educação, o Decotelli, e acho que com outro também. Bom, se não foi, eu não vou lembrar agora. Ministra alemã da Educação renuncia após acusação de plágio. Ou seja, não é uma invenção brasileira, né? Annette Chavan perdeu seu título de PhD da Universidade de Düsseldorf. Você vê que a Angela Merkel está aí até hoje. Mas a Annette perdeu o título de PhD e renunciou. Ela teve a dignidade de renunciar, né? O ministro alemão da Defesa renuncia após a acusação de plágio. Outro. E aqui a gente tem lá o nosso também. Somos gente como todo mundo, né? Feito da mesma matéria. E aí tem algumas fraudes também. Químico da Unicamp é acusado de fraudar 11 estudos científicos. Esse aí ele ficou... Não foi para frente, não. Ele continuou com... Ele fraudou, criticou-se muito porque... Fala-se muito do produtivismo, a gente tem que produzir muito, não produzir com qualidade, e ele foi produzir muito, acabou fraudando alguns dados, pulando etapas, e está aí. Não vou dizer o nome da criança. Esse aqui eu acho muito interessante, que a USP demite professor por plágio em pesquisa. A orientada dele de doutorado plagiou, e é legal que está na USP, plagiou um grupo da UFRJ. Meu Deus, se você vai plagiar alguém, se você já decidiu que vai cometer um crime, use pelo menos um mínimo de inteligência e vai plagiar alguém do outro lado do mundo que nunca vai ficar sabendo ou vai demorar muito. Eles plagiaram alguém da UFRJ, a uma ponte aérea de distância. O pessoal lá entrou, denunciou, etc., abriu um processo administrativo disciplinar, verificou-se a responsabilidade do professor por não ter orientado, a menina perdeu o título de doutora e ele foi demitido. Verificaram lá que ele não orientou, enfim, aí não vou entrar nessa questão. E aqui o autor da maior fraude científica do Brasil é exonerado da UFMT. Se ele gerava dados, dava os migué dele, enfim. É sério. Aqui tem um outro que é mais recente, que esse aqui foi legal, foi em 2013 o processo, mas executou-se há pouco tempo. Foi ali em Viçosa que a orientadora encontrou um plágio do orientado dela e denunciou. E o artigo foi tirado da revista, que tirou, né? Não acho que deveria tirar, tem outro processo para isso. Tá aqui, Paulo Henrique Bittencourt Moreira, né? Violação de direito autoral e fraude acadêmica. O pior é a fraude acadêmica, né? E cassou-se o título, mas aí a orientadora foi preservada porque ela verificou e denunciou. E aqui, quando a gente olha,
É assim que fica um artigo quando verifica um plágio, por exemplo, nas editoras do Xavier. Ele não é removido, ele é retrocedido. É feio. Então tem a Stotten, é um periódico importante, ele fica com essa faixa. Então, Retract, que seria retroagido, uma tradução. O modelo conceitual da abordagem popular para saneamento. E aí está aí os dois autores, e aí ele botou. Os autores plagiaram parte do artigo que já havia aparecido no Journal of Environmental Psycho, não sei qual que periódico é esse, de 2005, com a referência tal. Ele fica assim. E todas as páginas vão ficar assim. E, normalmente, para você acessar um artigo, você paga. Os artigos retroagidos, eles ficam abertos, para ser uma vergonha pública. Isso está de acordo com as diretrizes de ética lá, enfim. E aqui já é uma carreira acadêmica. Em um país sério, você não vai conseguir fazer mais um concurso de direito e, enfim, isso é algo que não se faz. Antes de prosseguir, deixa eu abrir uma outra aba aqui rapidamente para vocês acompanharem. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Bibliometria da ética. Na aula passada a gente aprendeu a fazer bibliometria, né? Vou pegar esse aqui e colocar aqui no chat para quem quiser ver. E esse aqui é um artigo que eu publiquei há um tempo atrás. Publiquei 2, na verdade. Publiquei um com 2 bases e outro com 3º. Deu para tirar bastante artigo sobre isso. Como é que eu vejo isso aqui? Aqui. Foi um periódicozinho bacana que a gente colocou lá da UFPE. E eu vou pular algumas coisas que não tem interessante, né? Não são tão legais. Aí digo aqui como é que foi a introdução, pular essa parte aqui. A estratégia de pesquisa, a gente pegou artigos retroagidos. Cadê aqui? A gente pegou aqui no title, Retract Notice e Retract... Enfim, utilizou como a diretriz de ética deles sugere. Fala para você colocar essa notícia de Retract, de retroagir a coisa, enfim. E aí a gente conseguiu pegar todo mundo. E aí que legal. Essa aqui eu acho fantástica. A gente trabalha com Scopus e com Science Direct. Vem aqui, quase não tem retrocesso, ninguém faz plágio, todo mundo vive. Aqui em 93 teve um plágiozinho que pequenininho. Aí em 2006 começa plágio, 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 plágio. E aqui o Science Direct começa aqui em 2008. Ele começou a botar essa informação, plágio, 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 plágio. E aí deu um topo aqui em 2013, né, 13. E aí começa a cair. A gente pergunta, o que aconteceu? As pessoas pararam de fazer plágio? Não, aqui eles conseguiram desenvolver os algoritmos de detecção de plágio, e aqui no topo ele começa a cair, os algoritmos passaram a fazer parte do processo editorial, antes não eram, e aí começou a cair. Eu não sei como é que está isso hoje, tá? Não fiz essa investigação. Esse artigo é de 2000 e... não sei qual data que eu publiquei esse aqui. Cadê ele? 2016. Tem aí 4 aninhos já. E aí eu acho legal essa bibliometria da ética, né? O nome foi até apelativo. Mostrou que, por exemplo, esse aqui é de periódico, não, autores. Poucos autores cometem muitos plágios. Então, aqui você tem somente um autor que cometeu 16 plágios. Aqui, né, 4. 4 autores que cometeram, talvez, não sei quantos plágios tem. Não, quantidade de autores, perdão. Aqui não dá para saber a quantidade de autores. Mas 4 plágios menos. Agora, um plágio muito. Isso aqui o cara cometeu um erro, né? Às vezes, 3 mil. Mas não é muito. Não... Pode ser revés. Aqui não, já não é mais não. Tá? Esse pessoal aqui que fez 16 vezes. E aqui a gente fez... os autores aqui, tem 16, 12, 10. Isso aqui para mim já não é mais... Quando o cara é reincidente, a gente tem que olhar com cuidado. Mas aqui também os periódicos. A gente fez a mesma análise com o periódico e mostrou que tem um periódico que aceitou 22 trabalhos onde foram identificado plágio. E que a grande maioria teve só um ou outro. Então não é tão grande assim. Então, artiguinho bacana. Gostei de escrever ele. As áreas. A área que mais tem é medicina e bioquímica, genética e biologia molecular. Tá? E aqui eu não coloco somente plágio, eu coloco problemas éticos. São outros problemas éticos, por exemplo, ética em pesquisa. Essa área é mais crucial. Corta mais na carne, mas também é mais suscetível. Por ICT, fiz umas análises aí, enfim. Tá aí o artigo. E teve outro...
retrocesso, base, conhecimento, Gina Torres. Essa aqui é essa aqui. Vou pegar aqui, vou colocar aqui também. É a mesma coisa, basicamente a mesma estrutura, a mesma metodologia, só que a gente utilizou o PubMed. Ao invés de utilizar os Scopus, foi o PubMed. Eita, não é essa aqui não. Eita, peguei errado. Vou pegar essa aqui então. Foi numa revistinha que acho que até já parou de publicar, de um colega nosso. Onde é que está o PDF? Ah, está aqui o PDF. É quase a mesma coisa, só que a gente usou a PubMed. Na verdade, é a Medline, né? PubMed é o motor. Aqui a gente utilizou um join points, né? Uma regressão, que a gente viu a mesma coisa. 4 padrões, né? Acontece nada até 2003, 2004, cresce até 2000, no caso aqui foi até 2014, e cai. A gente fez essa divisão em 3 séries com o join points, que é uma análise de série temporal. E mesmas análises, enfim, tá aí. Foi um artigo bacana, eu botei os 2 iguais aqui, né? Bom, e aqui a gente perdeu, ficou feio isso aqui, né, o Redact. Então a gente fez uma bibliometria a partir dessa informação também. Quem quiser aí atualizar esses dados, estão 6 anos atrasados, então olhar os últimos 6 anos, ou fazer em outra base e dar uma publicaçãozinha também bacana. Ou então fazer a publicação analisada numa área de conhecimento, né? Porque a gente viu lá que medicina e biogenética é muito grande. Se fizer um corte de área e tentar extrair um conhecimento também é bacana. Bom, e como é que a gente faz isso para essas citações se tornarem um pouco mais fáceis? A gente pode utilizar gerenciamento eletrônico de referências. O EndNote é o mais maduro deles. Não vou dizer que é o melhor, mas ele é muito bom, ele é muito antigo. Eu lembro dele para DOS e já funcionava com DOS. O Mendeley, ele começou com o pessoal da Apple, então é tudo burguês safado, mas ele amadureceu bastante. Eu ainda não gosto porque você tem que estar conectado para utilizar ele, tá? E existem diversas comparações entre esses 3 e o Zotero costuma ser bem avaliado. Eu digo que você pode não usar o Zotero, que é o que eu uso, mas você tem que usar algum. Tá? Eu vou mostrar hoje o Zotero, mas se quiser pagar pelo EndNote, existe o EndNote Web, que se você cadastrar, se não me engano, no Web of Science, ele te dá lá alguma coisa, só que você tem que estar conectado. O Mendeley também. Quando eu escrevi, eu ia para o meio do mato escrever, então o Zotero você pode estar offline. Então, utilize algum, não interessa qual. Eu vou mostrar o Zotero. Desses aí, eu escolhi o Zotero, que é um gerenciador de referências que ajuda você a coletar as suas referências, a organizá-las, a citá-las, a compartilhar e sincronizar. São as 5 tarefas fundamentais que eles fazem. Por que eu escolhi o Zotero? É livre. O código-fonte dele está disponível. Além de ser de graça, não paga nada. E os procedimentos de correção dele são muito rápidos. A comunidade abraçou muito bem ele. Então, eu gosto muito do Zotero por conta disso. Vou tirar isso aqui que está atrapalhando. E também, ele é multiplataforma. Eu já rodei ele no Linux, eu estou rodando agora ele no Windows, já vi ele rodando no Mac, tem no meu celular, que eu não sei onde é que está no meu celular, ele funciona com a beleza, tá? Ele é extremamente multiplataforma e eu vi ele funcionando em várias plataformas tranquilamente. Até o web ele funciona. Bom, agora vamos aqui um pouquinho mais rápido, ele vai ajudar você a coletar referências, então você tem lá uma ferramenta que a gente vai mostrar aqui, o ISBN, o DOI, o PMID, agora já tem outros indexadores, que você coloca e ele vai buscar na base se ele estiver conectado à internet. Ou então você vai estar navegando e ele vai identificar que aquilo ali é uma referência e vai coletar para você. Ou você cadastra manualmente. A gente não se preocupe que a gente vai fazer isso aqui demonstrado tranquilamente. Ele também organiza, ele vai pegar as palavras-chave e você consegue pesquisar por palavra-chave ou você faz a sua organização em termos de pasta. Não importa onde o arquivo está fisicamente, você vai fazer a sua organização e ela vai funcionar bem. Por último, ele vai criar essa barra de ferramentas mas na maioria dos processadores de texto, eu uso o LibreOffice, ele funciona com a beleza no LibreOffice, tem no Word, tem no Google Docs, ele vai funcionar com a beleza. Então, ele vai criar essa barra aí para você fazer as citações, a gente vai fazer isso também, ele vai abrir lá uma caixa de diálogo, você vai escrever alguma coisa, ele vai encontrar e vai citar para você, a gente faz isso hoje ainda, não precisa empurrar que a gente vai chegar lá. E aí, o último,
último não, penúltimo, eu acho bacana, ele compartilha. Você pode criar um grupo de pesquisa, então, em vez de ser as suas referências, você coloca lá, e todo mundo que tiver acesso, se cadastrar, ele vai estar nesse grupo, ele vai ter acesso, é sincronizado no grupo de pesquisa. E você ainda consegue colocar, se você quiser, esse grupo ou as suas publicações públicas. Você não consegue baixar. Hoje, quando um aluno quer algum trabalho, eu falo, procura no meu Zotero, que se eu tiver, eu te empresto. Tá? E aí ele dá aí esse zotero.org / o seu nome de usuário / itens. E aí você vai ter aí tudo o que você precisa. A exposição da sua biblioteca. E aí a nuvem, eu acho isso fantástico. Eu renovei, inclusive, essa semana. Eu não sei quanto é que eu pago, mas eu pago acho que $20 por ano para ter direito a 5 gigas. Mas sem nenhum tipo de pagamento, você tem 300 megas gratuitos, e você pode contratar a nuvem deles para mais, ou você pode configurar para uma, já tem o Google Drive. Você pode direcionar para o Google Drive, seria um problema. Já uso aqui, a gente do Instituto tem o If Drive, que tem uma cota lá. Você pode utilizar seu If Drive, pode usar o seu Dropbox, pode usar o que você quiser, ou contratar deles. Tanto faz, tá? Mas 300 megas, ele é extremamente suficiente para uma pesquisa de mestrado, por exemplo. Eu pago, depois eu vejo lá quanto é que eu pago, eu acho que é $20 ano. Bom, essas são as principais funcionalidades e algo que eu acho fundamental. A instalação eu vou pular, ele pode ser um plugin de Firefox para quem não puder ter instalado na máquina, enfim, ele funciona em algum navegador, então por isso que é multiplataforma, se instalou no seu navegador bonitinho, parece que não instalou, mas ele vai estar aqui, ao clicar aqui, ele vai abrir o Zotero como um app do Firefox, mas você pode também fazer standalone. Quando você faz standalone, você precisa colocar o conector, tá? Então, se eu instalei no Chrome, se eu preciso instalar o conector do Chrome, aliás, se eu uso o Chrome, eu preciso instalar esse conector, o Safari, que é o pessoal da Apple, ou o Firefox, que eu estou utilizando agora. Instalou o conector, vai funcionar com a beleza, tá? E agora a gente chegou numa parte muito importante, que é estilos. Eu tenho uma raiva de participar de banca, algumas bancas, que tem membro de banca que fica lá só falando, pô, mas como é que ficou aqui o estilo ABNT? Como é que você quer fazer aqui a norma ABNT? Se você perguntar o número da norma, a grande maioria nem sabe, mas acha que tem que ser assim. E a gente fica estressando o nosso estudante a conhecer as regras da ABNT em profundidade. Não é nenhuma ISO, se não me engano, a ISO é 690, acho que é. Daqui a pouco eu vou lembrar qual que é a ISO. A gente consegue pesquisar aqui. Mas vamos pegar aqui um periódico, minimizar aqui. Se alguém puder me sugerir um periódico aqui. O Paperfile é similar ao Zotero, o Leandro colocou aqui. Eu prefiro o Zotero, eles utilizam o mesmo estilo, que é o Script Citation Language, que é a norma dele, funciona direitinho, tá? Mas eu vou pegar como periódico, vou pegar um que eu gosto, que eu acompanho, que é o Journal Omega. Na minha parte de decisão multicriterial, ele é muito importante. E a gente fica estressando, principalmente o nosso estudante de pós-graduação. A gente fala para o nosso estudante, enche o saco dele com a BNT, mas a gente tem que preparar um pesquisador para o futuro, para ele publicar em qualquer lugar do mundo. Então, ele não tem que ser um especialista em ABNT. Peguei aqui a Ômega, que é um periódico fantástico, um puta periódico. Vou botar aqui referências. Citation, please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list, and vice-versa. Any reference cited in the abstract, tal. É isso que eu quero? Tá aqui. É isso que eu quero. O estilo. Só para pegar direitinho, não há nenhum requisito estrito do formato da referência. Referências podem estar em qualquer formato. Cadê qualquer aqui? Em any style or format, as long as the style pode ser qualquer bosta, desde que funcione.
Quando a gente vai nos periódicos que veiculam ciência, olha o que eles falam. Não tem um requerimento de formato. Não precisa, na submissão. Pode estar em qualquer bosta, pode estar em numérico, pode estar em autor data, enfim, desde que seja consistente. No final eles veem isso. E aí os nossos colegas na banca acham que isso é o mais importante que o conteúdo, sendo que os periódicos não. E por que eu coloquei isso aqui? Porque quando a gente vai para o Zotero, ou para qualquer um, que nem o paper pile aqui que o Leandro colocou, querido colega Leandro, a gente vai olhar que tem no repositório do Zotero, que é o Citation Style Language, para script, mas é style, que o paper pile também utiliza. Quando eu fiz isso aqui, tinha 5.000 estilos. 5.000 estilos. Perdão, 6.000. E hoje acho que já chegou a 10. Então você tem o formato autor, autor-data, rótulo, nota, numérico, o mais utilizado na antropologia, na astronomia, na biologia. A gente vai abrir esse site aqui. E aqui fica o nosso professor na banca. O autor-data aqui tinha que ser vírgula, tinha que ser ponto e vírgula, meu amigo. Se numa dissertação inteira a única coisa que você viu foi o formato da referência, você não entendeu o trabalho. Eu sou meio estressado com isso. Mas prosseguindo, que o nosso tempo é valioso, as vantagens de você utilizar o Zotero é que você nunca mais vai errar uma referência, ou vai errar sempre igual. Você consegue organizar as obras consultadas. Eu gosto muito da organização. Quando eu fiz o mestrado, a gente tinha que pegar lá os PDF, pega num pendrive, perde, não sei o que, é horroroso. Eu preciso tirar isso perfeito para elaborar artigos de retalho, porque se você copia a referência, ele leva todos os dados juntos. Esse aqui eu já não concordo tanto mais com o que eu coloquei aqui. E ele mantém uma base comum para um grupo de pesquisa elaborar trabalhos, isso é legal. Um grupo de pesquisa consegue ter lá o trabalho, você vai colocando, ele vai criando lá criando uma base de leitura ou de referências para o grupo de pesquisa. Então você tem aqui diversos programinhas, se vocês procurarem agora, aliás, se vocês procurarem agora, não, eu vou procurar agora com vocês, Google Play, né, que é a loja de aplicativos da Google, né, dos Androids. Se eu colocar aqui Zotero, Zotero, tem diversas, esse aqui é o que eu estou usando atualmente, tem o Zote, já identificou o Mendeley, então você tem diversos aplicativos, ele tem uma API pública para ele ser livre, então você tem diversos aplicativos que se conectam a ele, tá? Então sempre tem aí, esse Zend eu cheguei a usar, aqui, eu acho que hoje já não estou mais utilizando ele, e você consegue se conectar bem com ele, tá? É bacana. E agora é hora da gente fazer algumas demonstrações, tá? Vamos aí metade da aula sobre isso, e agora vamos aí para a outra metade. O que a gente trabalha bastante, posso fechar aqui já, está aqui o Zotero.org. Todo ano, eu cheguei a dar em, acho que 2013, eu dei uma disciplina lá na Fiocruz, na ENSP, na verdade. A Fiocruz é imensa, né? Na Escola Nacional de Saúde Pública, o programa era de epidemiologia e meio ambiente, se não me engano. E foi muito bacana, que todo ano me chamavam para dar um seminário sobre Zotero e depois me chamaram para dar uma disciplina. E eu fiquei muito feliz porque era bacana fazer essa aula aqui, 1 hora com demonstração, até um dia que um bibliotecário viu. E quando esse bibliotecário viu, Planeta Zotero, ele criou um blog chamado Planeta Zotero, ele passou dessa palestra, nunca mais me chamaram para coisa nenhuma lá. Ele que passou a assumir esse papel que eu fazia lá. Ele tem esse Planeta Zotero, que ele tem um PDF aqui em algum lugar, aqui ele tem aqui o estilo da norma atualizada que ele colocou, mas tutorial. Então, quem quiser, ele tem um tutorial aqui, um passo a passo do Zotero, que a gente consegue tirar uma dúvida, ver como é que faz alguma coisa. Muito bom, 69 páginas, tá? Eu fico chateado de nunca mais poder ter voltado lá, mas o Café do Oitavo Andar era muito bom. Aqui o Zotero, você faz o download, e aí vai ser uma instalação simples como qualquer outra. A gente está usando o Zotero 5, que a gente viu, né? E aqui a gente sempre precisa instalar o conector. E agora vamos começar a demonstrar a primeira ferramenta dele, que é a coleta. Eu vou criar uma página, abrir aqui o Zotero, botar aqui uma chamada teste. Ih, tem até uma antiga aqui, deixa eu apagar a antiga. Remover coleção, estou aqui na nova teste. Então, nessa teste aqui,
já estou com o meu conector instalado de Firefox. E vamos lá que eu estou no Cielo. Vamos pegar aqui cielo.org. Vou botar aqui petróleo, qualquer coisa parecida com isso. Não, ele pegou coleções, eu queria periódico. Vamos que eu conheço mais, cielo.br. Vou pegar uma coleção. Está em inglês, eu quero em português. Periódicos, lista alfabética. Vou pegar aqui economia. Brazilian Journal of Political Economy. Não. Economia e Sociedade. Estudos Econômicos, São Paulo. Tem 70 números. Nem sei se está descontinuado. Só para comentar, aqui nós temos 299 periódicos listados no Cielo Brasil, né? Teve 381, só que alguns já devem ter interrompido, né? Lembro que os cupos eram quase 23 mil. É a diferença. Vamos pegar aqui atual. Não sei o que tem aqui de atual. A internet está falhando, mas espero que esteja bem. Isso, vamos pegar esse aqui, que eu nem sei. Estrutura fundiária de concentração de propriedades na terra da colônia. Finge que é esse aqui. Eu quero que vocês olhem para cá. Viram aqui? Esse ícone mudou. Eu vou voltar. Quero que vocês olhem aqui. Isso aqui agora ele está identificando. Isso aqui é o Zotero. Esse aqui é uma interface. Aqui ele está identificando que é uma página comum. Ele não identificou isso aqui como nada. Quando eu abro uma coisa que ele identifica como um artigo, ele muda. Agora eu vou salvar no Zotero. Quando eu clico aqui, ele está salvando na pasta teste, salvou a referência, puxou o PDF e pegou um snapshot. Para a gente olhar, está aqui. Artigo, título, autores, periódico, volume, edição, página, tudo aqui. Vamos pegar mais alguns. Pegar aqui todos, pegar um mais antigo, esse aqui é 2020, pegar aqui um de 2003. 2003 está aqui. Vou pegar esse aqui por algum motivo, não sei também porque eu peguei esse. Mudou, cliquei, salvou, coletei a referência. Maravilha. Agora eu vou voltar ali no Cielo. Vou pesquisar o artigo. Procurar desenvolvimento regional. Petróleo. Vamos procurar só isso. Acabou, né? Não tem como colocar mais. Nos outros eu colocaria mais. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. Já achou aqui? Nem sei que texto é esse. Vamos dar uma olhadinha. Já identificou. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regional. Já salvei no meu Zotero. Agora a gente vai fazer um diferente. Vai pegar esse segundo aqui, que eu também não conheço. É do homônimo do Robson aí, ó. Robson Santos Dias. Bacana. É sério mesmo? Não é ele, não? Não é ele, não. Vai que ele a gente não sabe. Vai que ele a gente não sabe. Aqui eu vou fazer um pouquinho de diferente, que ao invés de clicar aqui, nota que eu estou clicando lá e ele está salvando. Está jogando aqui, inclusive com PDF. Está trazendo o PDF. Se eu clicar aqui, está aqui o PDF bonitinho, tranquilo. Esse aqui que é o do Robson, né? Cadê? Não. Está aqui. Boom, Burst, Doom. Doom é destino, outra coisa, né? Robson Dias da Silva, quase que foi. Bom, mas aí a questão é que eu estou pegando aqui, quando eu clico aqui, ele vai tentar pegar o PDF, mas eu posso pegar isso aqui. Se eu tiver só o DOI, eu posso vir aqui, e nesse botãozinho, que é um mais, com uma varinha de condão, eu posso colocar o ISBN de um livro, o DOI de um artigo, o PMID do PubMed, ou do Arquivix para adicionar a biblioteca. Eu coloco aqui, ele vai lá, vai resolver, está resolvendo, demora mais um pouquinho, né, que ele está fazendo isso por conta, tem que ter conexão à internet. Vai, meu filho, não me faz passar vergonha, não. Deve demorar um pouquinho mais do que eu estou imaginando. Não conseguiu pegar isso, passei vergonha. Por que isso aqui é de 2018? Deveria ter pegado. Eu vou tentar de novo. Sou brasileiro e não desisto nunca. Só que agora eu vou tirar esse espaço aqui. Vamos ver se agora vai. Ou vou passar vergonha de novo.
Eu vou deixar esse aqui indo, eu vou buscar um outro para ver se eu não passo vergonha. Texto em português. Põe aqui? Eu nem lembro qual que era agora. Acho que foi, eu não vi. Que vergonha. Bom, eu vou pegar esse aqui então, que esse aqui eu vou ver que é contradições entre. Copiar. Pelo jeito tem que tirar o finalzinho. Tirar aqui, pronto. Agora eu vou aguardar aqui na tela com vocês. Ele está procurando, está resolvendo o DOI pegando o link do artigo, está tentando buscar referência, já achou, já colocou contradições, e nessa versão do Zotero, ele inclusive consegue pegar o texto completo se estiver disponível. Tá? Se estiver disponível, ele pega o texto completo a partir do DOI. Esse aqui foi a concepção de desenvolvimento aqui, né? Esse aqui que ele trouxe também, ele nomeou com o texto completo. Isso eu estou fazendo no Cielo. Então, se eu tiver em qualquer outro local que ele reconheça como referência, ele pega. Vou pegar aqui, por exemplo, Google Livros. Eu vou pedir aqui atenção sempre nesse botãozinho do Zotero. Aqui eu vou botar empregabilidade e indústria do petróleo. Aí ele pegou esse livro aqui, que eu não conheço. Quando eu clicar nele, olha o botãozinho, ele virou um livro. Aí, quando eu coloco um livro, ele vai buscar, salvou lá. Obviamente, do Google Livro, a gente vai ter que dar uma olhada e vai verificar, pô, tá aqui, o autor tá direitinho, o resumo tá ok. Aqui já faltou o lugar, por exemplo. Isso aqui vai dar problema no futuro, que não tem o lugar. Mas ele faz isso. E se eu estiver na Amazon? Estamos lá no meu Kindle, pegou lá os livros da Amazon. Vou pegar aqui Amazon Livros. E vou botar aqui emprego, ou então employee e oil, por isso nem se chama mais oil and gas. Vamos ver se ele achou alguma coisa legal. Critical Assessment, não gostei desse. Vamos pegar esse aqui. Por qualquer motivo, esse aqui, R$400 no Kindle. Achou. Salvei. Ele puxou a referência para cá. Agora, só um último. Vou pegar esse aqui. Só que esse aqui, eu vou pegar o ISBN dele. Então, o ISBN 13 e o ISBN 10. Vou pegar esse ISBN aqui. Obviamente, ele não vai conseguir pegar o PDF, né? Mas vamos ver se ele acha. Aqui ele está resolvendo em algum site. Achou? Project Management Techniques for Oil Spillage Prevention Management. Está aqui o autor, igualzinho. Então, se eu tiver o ISBN, o livro na mão, posso botar o ISBN. Aqui faltou algumas informações. O lugar botou SI, não sei porquê. A data, até as referências. E se eu não conseguir fazer isso, eu posso colocar manualmente. Então, eu posso clicar aqui nesse mais. Pode ser esse aqui é o que eu mais utilizo. Mas se eu for aqui, eu posso colocar um anexo, apresentação, artigo de jornal, periódico, revista, uma audiência, carta, caso, conferência, correio, documento. Para quem é da geografia mais física, tem mapa. Para quem é da tecnologia, tem patente em algum lugar. Está aqui, patente. Tem tese, que a gente utiliza tese tanto para de mestrado quanto para doutorado, né? Tem verbete de dicionário, ou seja, tem diversas formas. A gente não precisa saber toda a BNT na cabeça, todas 6023 de cabeça. Tem entrevista, tem tudo. A gente coloca, ele vai ter um íconezinho para cada um desses, entrevista, artigo de jornal, carta, estatuto. Eu utilizo muito relatório também, quando não tem muito, a gente coloca relatório, não tem muita informação, aí ele fica bonitinho, e aí coloca. Por último, só para colocar que é um negócio bem legal, falei por último já umas 3 vezes, né? Eu estou preocupado que nós temos mais 15 minutos e tem mais coisa para fazer ainda. Eu prometo que eu vou respeitar o horário. Vamos pegar aqui vou pegar o último aqui. Esse aqui, texto em português. Digamos que nós temos um PDF aqui, foi aqui, eu posso clicar aqui, mas digamos que por um acaso mandaram para vocês o PDF. Então, se eu tiver aqui, eu posso clicar aqui, que ele vai salvar o PDF lá,
tá? Mas eu vou botar aqui, mandar o PDF aqui para vocês assim. Salva, poxa, eu tô com um PDF aqui. Mandou para o WhatsApp para vocês. Eu pego ele, vou arrastar para o Zotero, soltar aqui. Aí eu joguei o PDF aqui. Esse aqui ele tá um arquivo, tá na nuvem. Ele sozinho, não me faça passar vergonha, Zotero. Ele vai procurar os metadados do arquivo, ele vai olhar para dentro do arquivo e vai tentar colocar. Já era para ele ter feito, ele não fez, mas então eu vou forçar ele um pouquinho. Fez agora. Eu poderia clicar aqui em carregar metadados. Então ele vai olhar para os metadados do PDF e vai fazer, tá? Como ele fez com eu mexendo, só para dizer que eu não estou fazendo nenhuma traquinagem, eu nem sei quem é que utiliza a palavra traquinagem hoje em dia, vou fazer novamente. Vou baixar aqui, receberam isso pelo e-mail, vão arrastar. Opa, esse aqui a gente já fez, né? Então, desculpa. Vou pegar outro. Orçamento público que já foi feito. Vou pegar esse aqui, que eu acho que não foi feito. Processo do colapso, qualquer coisa. Cadê o download? Tá. Peguei o PDF. Baixei ele aqui. Isso. Agora sim, pego ele, arrasto lá para o Zotero. Soltei tudo, fica com as mãos aqui. Ele agora, o Zotero, está olhando dentro do PDF. Dentro do PDF tem as informações de autor. Se o PDF foi gerado direitinho, tá? Tem as informações de autor, tem as informações periódicas, que está ali procurando. Deixar minhas mãos aqui ainda. Pronto, foi. O processo do colapso gravitacional, etc. Aqui, se eu botar um botão direito, dá para iniciar só em maiúsculos, enfim. Bom, já fizemos a nossa coleta. Nota que eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 referências. Eu não escrevi nenhuma, tá? Não escrevi nenhuma. Foi só navegando e coletando, navegando e coletando. Bom, chegou a hora da gente escrever o nosso relatório. Eu vou pegar aqui o LibreOffice e mostrar que quando eu instalo o Zotero, ele me cria essa barra de ferramenta aqui. Tá criadinha, bonitinha. Vou fechar o LibreOffice. Eu gosto de usar o LibreOffice, ele funciona bem para mim. Vou mostrar que se vocês quiserem utilizar o Google Docs, ele também... Como é que eu abro um novo aqui? Vou abrir essa semana 2 aqui. Não, ele vai pedir para eu editar, eu vou pedir... Opa! Tá, abriu. Ele já vai me criar aqui uma aba do Zotero que eu posso fazer as inserções para o Zotero aqui, tá? Mas como eu sei que a grande maioria usa o Word, eu vou utilizar o Word também, tá? Então, documento em branco tem a aba Zotero. Como é que essa aba Zotero foi criada? Quando eu instalei o Zotero. Se não for instalado, eu posso vir aqui, editar preferências, e aqui em citação tem processador de texto. E aqui eu posso instalar o suplemento para o Word ou para o LibreOffice, tá? Ele vai reinstalar aqui. Ele cria essa aba lá, nesse processozinho aqui. Aqui, sincronização, eu vou criar minha conta, enfim, não vou olhar, eu não vou ter esse cuidado muito grande aqui, não. Mas vamos colocar aqui que, assim, Romeu disse que que Rio de Janeiro é a nova Serra Pelada. E aí, Romeu disse isso. Vou aqui, Add Citation. A primeira vez que eu clicar em adicionar, ele vai perguntar qual é o estilo. Eu vou escolher aqui qualquer um. Vou escolher a BNT que eu tenho instalada. Ok. Ele me abriu uma caixa de diálogo que eu vou escrever aqui alguma coisa do título, do resumo, enfim. Vou botar petróleo. Petróleo. Não foi uma boa palavra. Vou botar Romeu. Romeu tem alguma coisa de Romeu. Finge que foi isso aqui, tá? Não sei se foi isso. Pronto. Fez a referência na que eu coloquei. Mas tem uma opinião contrária. Vamos fazer aqui o contraditório. Quem é que não concorda com o Romeu? Sei lá, botar eu. Bora. Vamos lá que eu discordei dele aqui. Duvido que tenha sido. Mas calma aí. Tem aquela que eu não sei o nome exatamente, mas eu sei onde é que está. Então, eu posso clicar aqui, ir na visão clássica, e lá no teste, falar, opa, eu quero citar esse aqui. Muito bom. Mas
Clicando novamente, poxa, eu quero citar esse aqui, mas é uma inicial que está na página 86. E aí eu vou fazendo as citações. Poxa, mas esse aqui, fiz um compilado de 4 autores e cheguei nesse parágrafo. Pô, aqui eu fiz 4 autores. Só botar um pouquinho maior para vocês acompanharem, não sei se está bacana. Então, vamos lá. Eu sei que esses 4 autores foram esse... Opa, fontes múltiplas. Foi esse aqui e esse aqui. Coloquei todo mundo aí. E só para colocar os outros também, que as 10 que nós trabalhamos, eu acho que eu não coloquei essa. E eu vou colocar uma última aqui, tá? Essa aqui, pronto. Chegamos aqui. Opa, botei Ferreira e Ferreira 2 vezes, né? Então, vou botar aqui o nome do autor. E esse aqui eu não quero botar referência de maneira clássica. Eu quero articular o nome do autor com o... Vou esse aqui, Oliveira? Não, é esse Perovano. Poxa, eu quero que isso aqui é o nome do autor, eu só quero o ano aqui. A minha forma de estilo de escrever é essa. Então, eu posso aqui editar ela, clicar em cima e omitir. Então, vai ficar só o ano, mas a referência está ali. Senhores, eu sei que meu tempo está acabando, vou respeitar o tempo. E agora, referências. Chegou o momento. Eu quero que vocês façam a lista de referência. Vamos botar isso aí. É muito difícil. Vou ensinar somente uma vez. Vou diminuir aqui um pouquinho para ficar na tela. É um processo muito complexo. Para ficar bonitinho... para ficar bonitinho, eu vou tirar isso aqui. Lista de referências. Vamos no Zotero. Vamos clicar aqui. Está pronto. Está prontinho. Mas espera um pouquinho. A gente está na BNT. Poxa, não é a BNT. Eu vou publicar num periódico fora do Brasil. Não tem problema. A gente vem aqui em preferências. Vamos botar na APA. Cadê a APA? 6ª edição da APA. A UENF utilizava a APA 5ª edição. Está pronto. Inclusive aqui. Não, mas espera um pouquinho. Não é a APA. A gente fez um documento que é do pessoal lá da saúde coletiva. Lá eles usam muito o numérico. Lá eles usam muito a Vancouver. Vou botar Vancouver, que é numérica. Está pronto. Não é nenhuma dessas. A gente vai ter que gerenciar um estilo. Vamos aqui gerenciar estilo. Ele vai me direcionar... Eita, cadê? Para cá, eu posso... Aqui são os que eu já tenho, né? Obter estilos adicionais. E ele nos levou para aquela página. Agora eu vou botar aqui Geography. Então, tem aqui o periódico Global Ecology and Biogeography. Vou pegar esse periódico aqui, o Applied Geography, que eu não conheço. Assim ficou legal. Prontinho. Vou pegar esse aqui mesmo. Applied Geography. Ok. Peguei esse estilo agora lá do repositório. Cadê? Já tá? Cadê o Applied Geography? Aqui. Pronto. Tá pronto, já tá no estilo que ele quer. Esse aqui é quase uma APA, né? Ou pegar outro aqui, o I3E do pessoal da eletrônica. Tá pronto. Só para não perder, o que a gente utiliza muito é esse aqui, tá? Zotero.org/styles. E a gente consegue baixar todos, né? Atualmente ele está com 9.900. Você pode procurar, por exemplo, só por autor. São 6 que referenciam somente autor. Vamos pegar esse Ostrava Journal of English Philology. Meu Deus, nem sei o que é isso. Vamos adicionar aqui. Qual é o nome dele? Ostrava. Vamos ver como é que ele é lá. Colocou aqui. Cadê o O? Ostrava. Depois tem que apagar isso. É só por nome. E olha que esse aqui tem a página e, por exemplo, na Nature, ele não tem página, né? Então ele some com a página.
Ele gerencia. E aqui fez legal que foi de 5 a 8, ele já fez tudo isso. Senhores, respeitando muito o nosso horário, acho que eu consegui aí chegar ao momento. Vou ver aqui se tem alguma questão. Obviamente, deixar esses últimos 5 minutos aí para um bate-papo. Ver se tem alguma pergunta aqui. E eu queria mostrar para vocês que isso me ajudou muito. Tá? O Zotero foi um marco na minha vida. Eu nunca mais me preocupo com referências. Eu parei de encher o saco dos meus alunos com isso. Falo, usa Zotero. Porque se errar, vai errar tudo igual, pelo menos. Ou não tenho o que falar. Eu perdi isso aqui. Professor da Rural. Ah, tá. Deve ser o Robson, professor da Rural. Da hora, bota um arquivo da Scopus aí pra gente ver. Nesse. Tá, eu vou colocar. Tá, Robson, cara, eu sou do tempo da Manivela do Lampião. Somos, Robson, somos. Mais uma bruxaria, muito bom, adorei, facilita. Tá, pergunta não teve muito, não. Aqui a Vina falou quanto tempo eu perdi na vida. Perdemos, Vina, não sei só você, não. Aqui nos copos eu vou botar aqui no periódicos, eu vou ter que me logar. Eu já estou me logando. Base. Eu me loguei? Não, me loguei ainda não, né? Não, já me loguei sim, estou logado. Aqui diz que eu estou logado, não sei porquê. Scopus. Antes de ir para os copos, deixa eu abrir aqui os... Eu aprendi a falar Scopus, depois me corrigiram, falaram que era Scopus. Eu vivo me enrolando na pronúncia correta. Está abrindo os copos aqui, mas eu vou abrir o acadêmico. Opa! Vou abrir o Google Acadêmico. Por que eu vou abrir o Google Acadêmico? Vou pesquisar aqui petróleo, empregabilidade, desenvolvimento. Vou procurar essas 3 palavras-chave, está rodando. E aqui nota que ele mudou para uma pastinha. O que faz quando ele muda para essa pastinha? Eu clico nela e ele vai ter... Ele identificou mais de uma referência aqui. Por ele ter identificado mais de uma referência, eu posso falar, olha, eu quero essa e essa. Aí ele vai pegar o que ele conseguiu e vai colocar lá. Tá salvando. Ou tudo, tá? Então, provavelmente os copos vai ser aqui. Ah, não me loguei, não. Ele só me enganou dizendo que eu loguei. Eu vou ter que logar de novo, então. Sabia que não tinha logado. Acesso ao café. Então, aqui vou botar o meu do IF. Tem da UF, tem de... Só ter acesso à comunidade acadêmica federada. Meu login, minha senha. Maravilha. Agora sim, procurar a base Scopus. No final das contas, se ele não identificar, você pega o DOI e joga o DOI lá. Ele vai baixar primordialmente a referência. Nem sempre vai trazer o PDF. Aqui eu já mostrei o que eu queria, posso fechar essa página. Aguardando um pouquinho aqui, ele carregar. Eita, saiu. Guardando. Procurar aqui. Regional. Já tem aqui. Vamos ver se ele vai... Employment. Aqui foi que ele achou aquele 422, não foi? Não, um pouquinho mais. Aqui ele ainda não identificou nada. Já era para ter identificado. Mas... já identificou. Demorou, mas identificou. Já poderia fazer por aqui, por exemplo, Romeu. O que ele achou na página, né? Mas se eu abrir, por exemplo... Eu gosto muito de ordenar com relevância. O padrão dele é por data, mas ele vai pegar os que são mais aderentes aqui e botar em cima. Então, aqui, ao invés de ser o último, ele vai colocar um que talvez seja melhor, 2017. Journal of Development Studies, Local Navigation, Global Industry, The Gendered Nature of... Enfim, que legal isso aqui. Gana. Já consigo identificar, cliquei, ele está jogando ali em teste. Primeiro ele vai salvar a referência e vai tentar pegar o PDF. Nem sempre ele vai pegar o PDF. Não consigo pegar o PDF nesse caso aqui. O PDF ficou para trás.
ficou só a referência. Cadê? É esse aqui, sem PDF. Mas a referência está aqui. Vou botar o overá. Então, a gente pode colocar aqui agora. E Gana. Nem sei escrever Gana, meu Deus. Gana. Como é que se escreve Gana? Ah, com um H aqui. E Gana tem óleo. Vou botar aqui. Gana. Cadê o overá? Aqui, overá. Já entrou aqui. Ele ficou na 11. Aqui. Prontinho. Ô, meu, não sei se eu tirei a sua dúvida, meu amigo. Tirou, é muito prático, né? E ali eu não quero outra vida para mim, meu amigo. Eu nunca usei esse Zotero. Eu posso... Use porque, na verdade, ao invés de usar, exige que seus alunos usem. Eu posso, por exemplo, pegar tudo isso aqui e exportar. Cadê? Exportar itens selecionados. E fazer um BibLaTeX para quem trabalha com LaTeX, BibTeX, CSV, dá para fazer um bocado de coisa. E, por exemplo, esse aqui, eu gostei muito desse aqui por algum motivo. Eu vou exportar só a página, tá? Não vou exportar tudo, não. Vou botar só a página, senão vai ficar muito grande. Vou exportar ele para BibTeX, por exemplo. Ele vai gerar aquele danadinho aqui. Isso, salvar. Scopus 10. Eu posso agora aqui, arquivo, importar. O arquivo, o que ele aceita, né? O Scopus 10, né? Cadê? Downloads. Scopus 10. Ele vai abrir uma pastinha. Pronto. Scopus 10. E está trazendo todas aquelas referências para cá. A gente ainda não tinha visto a conferência. A conferência é assim. É um artigo com as pessoas... Está aqui. Bacana. Aí, Brazilian Petroleum Exploration and Production, qualquer coisa aí. Gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Quinta-feira, a gente vai fechar esse ciclo de 4. Eu vou falar sobre a estrutura do trabalho científico para relatar tudo isso, para a gente ver. Se tiver aqui uns 4, 5 artigos que saírem desse grupo, eu vou ficar feliz da vida, mas o objetivo não é esse. O objetivo mesmo é a difusão do conhecimento para o grupo de pesquisa se fortalecer. A lista de pesquisa, a Vina colocou aqui, agradeço, daqui a pouquinho eu fecho ela. Sobre plástico, como os orientadores estão se prevenindo. Boa, Robson, isso aí acho que dá um seminário só sobre isso. Tá? Tem uns que colocam ferramentas, as ferramentas acho que ainda não são... As boas são pagas, as livres não são tão boas. Eu tinha pago um tempo atrás o farejador de plágio, que era bacana. Mas isso, bem ou mal, a culpa, na minha opinião, é do próprio aluno, né? A gente tem que formar um pesquisador. Mas, de vez em quando, atribui responsabilidade a gente. Leandro começou usando Zotero, apanhou um pouquinho, e depois foi o Paperfile. Com o seu curso de hoje, pretendo voltar para o Zotero. Foi esclarecedor. Que bom, Leandro. Qualquer coisa, tiver dúvida, fala aí. O Paperfile é limitado. O Zotero é bem mais completo. Eu tentei usar o Mendeley e o Zotero durante um tempo. Tem vários que... Se você procurar Mendeley versus Zotero, que são os mais utilizados, o EndNote ele é pago, você tem muita comparação, tá? E normalmente o Zotero se sobressai. Vinícius, muito interessante para exportar para algum colega, verdade. Oséias, ele só informa a referência ou coloca o texto na referência escolhida? Como ele só informa a referência, coloca o texto? Não entendi, Oséias. Se puder reformular a pergunta, não consigo compreender. O que eu faço particularmente é criar notas, tá? Por exemplo, não sei se vai ter uma nota aqui. Eu posso colocar uma nota nele, pegar esse string aqui e falar, adicionar uma nota, esse artigo fala sobre aquilo. Pronto, salvei, tá aqui. E aí, quando eu procuro aquilo, ele acha, ou deveria achar, deve estar procurando ainda. Talvez ainda não indexou. O Henrique, não está aparecendo, não. Não está apresentando. Ah, verdade, eu fechei. Perdão, isso aí foi bobagem minha aqui. Eu fiz tela inteira. Estou apresentando como se estivesse sendo compartilhado. Eu peço desculpas aí pela minha imprecisão.
o que eu estava mostrando, que aqui no Scopus... Está aqui. O que eu costumo fazer é... Aqui eu pego... Vamos pegar esse manpower aqui. Eu consigo adicionar uma nota, escrever, fazer um comentário. Como se fosse uma ficha mesmo. Isso aqui é interessante. E aí eu salvo ela, sincronizo. Acho que já salvou? Já. Isso aqui é interessante. E quando eu utilizo essa busca aqui, isso aqui é interessante. Aqui está título autorando, mas eu posso por todos os campos etiquetas. Então, interessante. Ele achou aqui, deveria ter achado ou escrevi alguma coisa errada. Não sei porque ele não achou, mas ele costuma procurar por nota também. Eu devo ter errado alguma vírgulazinha, alguma coisa eu errei. Interessante. Não sei porque eu escrevi errado. Será que é o... sim. Maiúsculo, minúsculo. Tá? Então, ele tem essas notas que eu consigo fazer algumas indexações com ele. Mas não sei se eu tirei a sua... Não sei se era isso que você queria saber, Oséias. Robson falou que se eu ainda vou falar sobre os 2 métodos de análise em bibliometria, na verdade não é bibliometria, é revisão sistemática, que é o prisma, e bibliometria, que é o que a gente falou. Sobre a bibliometria, sobre a revisão sistemática, não, bibliometria mesmo. O Bibliometrics, vamos ver se hoje a gente consegue abrir a página dele. Ele tem um artigo na Scientometrics, saiu, devo ter ele já, que é esse aqui. Cadê? Que é da área e do Cucurulo. Esse artigo é o que eu consigo, eu recomendo como chamar de método, né? É o método que eu utilizo nele, esse aqui. Vou botar aqui. E só para pegar, dá para pegar o DOI dele e no Zotero, vou vir aqui em teste, colocar o DOI, ele vai achar aí o artigo, não sei se ele vai conseguir baixar. Vai fazer aí. Enquanto ele está fazendo aqui, indexando, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Bom, vai deixar a palestra para download, melhor ter o vídeo, consulta caso eu esqueça de algo. Eu vou mandar o vídeo como eu tenho mandado todas as aulas, tá? E o link, ele é público, você pode procurar lá, tá? Aí está com 3S, eu não entendi. Peço desculpas, está aqui a referência. Pessoal, acho que é isso. Se não tem mais nenhuma dúvida, assim que terminar aqui, eu mando para a lista lá do que se inscreveram. É isso. Apareceu mais uma coisinha aqui. Excelente. Gente, já extrapolamos em 10 minutos aí, eu gosto de ser fiel com o tempo. Aguardo vocês todos aí na próxima quinta-feira. Até logo. Tchau, tchau. Uma boa terça a todos. Valeu. Tchau, um abraço, Henrique. Obrigado.